Pensa só, e se o nosso corpo fosse muito mais do que a gente imagina? E se cada célula que nos forma tivesse uma consciência própria, uma inteligência capaz de nos guiar? Pois é, nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num conceito simplesmente fascinante, a ideia da consciência celular e de como o nosso corpo pode funcionar como um verdadeiro oráculo. Então a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui é exatamente esta. Será que as nossas células podem de verdade funcionar como um oráculo físico? É uma pergunta e tanto, né? E olha, a fonte que a gente está analisando não faz rodeios, não. A resposta para essa pergunta é surpreendentemente direta e confiante. Um sonoro sim. Ok, mas como assim? Como isso seria possível na prática? Para entender isso a fundo, a gente precisa primeiro explorar o que a nossa fonte chama de a vida secreta das células. A base de tudo isso é uma baita virada de chave na nossa percepção. A ideia é parar de enxergar as células como, pecinhas biológicas inertes. A proposta é vê-las como a fonte descreve, unidades de consciência altamente sofisticadas. E o mais interessante é que essa ideia toda se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é a comunicação instantânea. Imagina só que cada partícula do corpo está em contato direto e imediato com todas as outras. Depois vem o conhecimento multidimensional, que é uma ideia de explodir a cabeça, sugere que as células operam fora do nosso tempo linear, tendo até uma espécie de precognição. E, por fim, a linguagem do DNA, que não seria um código estático, mas sim uma linguagem viva que reage ao que a gente pensa, acredita e sente. Vamos dar um zoom nesse segundo pilar por um instante, a pré-cognição celular. O que isso quer dizer na prática? É a incrível habilidade das células de se prepararem para eventos físicos antes mesmo que a nossa mente consciente se dê conta deles. Elas já se organizam para enfrentar os desafios que vêm por aí. É sem dúvida uma ideia muito, muito poderosa. Tudo isso na teoria é fascinante, mas e aí? Como essa consciência toda se manifesta no nosso dia a dia? É aqui que a gente entra na segunda parte da análise, aprendendo a ouvir o nosso corpo como um verdadeiro oráculo das crenças. O ponto central aqui, e que é bem forte, é que, segundo essa visão, o estado do nosso corpo nunca é um acidente. Ele funciona como um feedback direto, sabe? Um reflexo físico do que está acontecendo por dentro, das nossas crenças e emoções que dominam. E essa imagem ilustra isso de forma brilhante. Pensa no corpo como um espelho mesmo. A nossa atmosfera interior, ou seja, as nossas crenças, se projeta para fora. Sentimentos de medo ou vulnerabilidade podem acabar se materializando como doença ou exaustão. Por outro lado, um estado natural de exuberância, de bem-estar, se manifesta como vitalidade e saúde. A fonte resume essa ideia de um jeito bem poético com essa citação. O corpo é a alma expressa em termos de carne e osso. É uma frase que realmente reforça a profundidade dessa conexão, né? Certo, o conceito está claro, mas como a gente pode, de forma ativa, consultar esse oráculo interior? Bom, a nossa sessão final mostra um exercício prático para fazer exatamente isso. O primeiro passo, antes de qualquer técnica, é uma mudança fundamental de perspectiva. É preciso parar de ver as células como máquinas silenciosas e passar a tratá-las como que a fonte chama de aliadas conscientes. E o processo para consultar essa sabedoria celular se resume a 3 passos. O primeiro é reconhecer. Simplesmente aceitar que cada célula tem uma sabedoria própria, que vai além do nosso entendimento racional. O segundo é ouvir, aprender a confiar naqueles impulsos espontâneos do corpo. E por fim, o terceiro passo é afirmar. Em vez de ficar monitorando em busca de doenças, a ideia é usar sugestões para focar na saúde e na harmonia. E por que esse passo da afirmação é tão crucial? Porque, de acordo com a fonte, as células respondem diretamente a essa profecia, trabalhando para torná-la uma realidade física. A mensagem é bem clara, elas estão sempre ouvindo. Isso tudo nos deixa com um pensamento final para reflexão. Será que a gente tem o hábito de confiar na agilidade natural do corpo ou de tratá-lo como algo que precisa ser constantemente vigiado? É uma pergunta importante para se fazer. Obrigado pela companhia nesta análise.